CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, Gilberto, por que os celulares atuais têm tantas câmeras na frente, atrás? A gente estava fazendo uma contagem aqui. O celular com o menor número de câmeras tinha duas, que é a do João, não é isso, João? Descobri que são três. João disse que descobriu que são três. Mas Adalberto Cordeiro tem? Descobri que são quatro. Quatro. Só aumenta. Kennedy tem cinco. Uma na frente e quatro atrás. E aqui também o meu tem 5 câmeras. Uma na frente e 4 atrás. O novo da Samsung também tem 5 câmeras também. Então, vamos entender, né, por que essa mudança, né, de número de câmeras. As gerações novas dos smartphones têm colocado muito foco na qualidade e quantidade das câmeras, já que os celulares viraram, né, uma câmera fotográfica, né? Você está com a gente o tempo todo em relação a isso. A gente tem que lembrar que quando a fotografia era analógica, muitas câmeras tinham lentes removíveis. Você podia trocar a lente, né, depende da situação que eu ia utilizar em relação a isso. No caso dos celulares, né, essa troca de lente é uma coisa bastante mais complicada. Então, os smartphones, que precisam ser compactos, né, não estão equipados para lidar com essas lentes removíveis para isso. Então, é interessante que o celular ele tenha, né, várias lentes, cada uma vai ter um tipo de distância focal, né? Ou seja, um tipo de lente, né, em relação a isso. Então, em vez de trocar de lente, na verdade eu tenho várias lentes diferentes com várias câmeras diferentes nessa questão, né? Então, ou seja, várias câmeras no mesmo dispositivo possibilita que ele tenha uma série de novos recursos, como a parte de zoom, né? A parte de HDR, que é uma função que eleva o contraste das fotos, né? Até algumas câmeras fazem a imagem 3D, né? Fotografia com pouca luz, né? Então, ou seja, essa é a ideia de você ter várias câmeras diferentes. Então exatamente para remediar esse problema de não ter como trocar de lente, na verdade os fabricantes escolheram colocar várias câmeras diferentes. Uma coisa tão interessante também é que as câmeras atuais, elas conseguem combinar fotos, captura de imagens de lentes e câmeras, vamos chamar assim, diferentes, né, nesse caso, né, para melhorar a qualidade da foto. Ou então, tem algumas câmeras que usam uma lente, por exemplo, para medir a distância e ter um foco mais preciso. Tem alguns que usam a câmera, duas câmeras diferentes na mesma instante, no registro da imagem, para poder melhorar o contraste, nesse caso, né? Ou seja, tem vários usos diferentes e por isso, então, que a gente tem várias câmeras diferentes. Só para a gente ter uma ideia das câmeras, né, diferentes que tem, a gente tem, por exemplo, uma câmera com uma lente de teleobjetiva, que é aquela lente que aproxima, né, o objetivo. Ele tem lá o zoom, né? A gente sabe que tem o zoom digital, mas ele tem uma perda de qualidade, e eu tenho o zoom óptico, que é aquele zoom que eu me aproximo a imagem e eu não perco essa resolução. Eu tenho também a chamada câmera de wide, ou ultra wide, que é a chamada grande angular, né? Quando eu estou num lugar mais apertado, eu preciso registrar, né, uma imagem um pouco mais ampla daquele local, daquela paisagem, ou daquele quarto, o recinto, né? Essas lentes, né, ou seja, essas câmeras, elas vão ter um ângulo de abertura maior. Eu consigo ter uma visão mais ampla daquele local em relação a essa questão, né? Eu tenho lentes, por exemplo, de retrato, lentes que são próprias para fazer a foto de retrato. Por quê? Porque ela consegue desfocar melhor o fundo. Então tem uma qualidade, assim, uma estética melhor na foto, nesse caso, né? A pergunta é: será que a gente deve investir em celular com várias câmeras, né? Então, ou seja, é uma questão interessante, que se você principalmente gosta de fotografia, né, gosta de registrar os momentos, né, com qualidade, a quantidade, ou a maior quantidade de câmeras, né, dentro, né, e lentes dentro do seu celular vai certamente resultar numa qualidade melhor das fotos que você tira, tanto à noite, sem muita iluminação, ou no local que precisa ter uma abertura maior, né, de imagem, né, que eu consiga captar um ângulo maior de imagem, também vai ter uma situação interessante em relação a isso. Temos já a participação dos nossos ouvintes, Gilberto. Vamos lá. Uma melhor do que a outra. A Rosa de Viana está aqui. Bom dia, gente, meu celular tem 5 câmeras e eu nunca tinha reparado.
Ah, viu? Muito Tá bom, vendo? muito bom. A Silvia aqui também é ótima. Olha, bom dia. Celulares com várias câmeras para mim é igual a modinha que tinha na minha época, né? É igual o relógio que suporta mergulho de 50 metros. Quem mergulha 50 metros, gente? Mas olha só, para nossa ouvinte aí que falou que é uma modinha, na verdade, ela provavelmente, ao fazer registro de fotos no celular dela, o próprio celular automaticamente escolheu qual era a melhor câmera naquele momento, né, para fazer uma foto boa. Ela nem sabe disso, ela não sabe usar, né, ou seja, não tem necessidade de saber como ativar uma ou outra câmera, mas o celular faz isso por ela. Isso que eu ia te perguntar, gente. A Kennedy estava até aqui falando, gente, o negócio é saber usar todas elas. Precisa saber usar todas essas 5 câmeras, por exemplo? Não, porque você vai fazer uma foto, então eu quero fazer um zoom, né, aquele ação de pinça, que você põe 2 dedos lá na lente e na tela, né, e aproxima, né? Uhum. Esse ato de você fazer isso, a câmera já selecionou qual é a melhor lente ou a melhor câmera que ele vai utilizar para aquela foto. Ou você vai tirar uma foto num local que não tem uma iluminação muito boa, né? Você só olhou, enquadrou e apertou o botão lá, o clique, para fazer o clique. Mas o aplicativo de câmera já identificou qual é das câmeras que existem no celular, qual é aquela que melhor vai dar resultado para aquele ambiente, para aquela situação de iluminação. Então você não precisa saber, né? Obviamente, se você tiver um conhecimento, melhor, que você pode entrar lá no modo de Pro, né? No modo profissional, e você selecionar qual a captura, como é que você quer fazer a captura. Mas se você não quer fazer isso, basicamente, hoje os aplicativos de câmera são bastante inteligentes, né? Para fazer esse tipo de registro, escolher qual é a melhor câmera para aquela situação. O José está aqui. Bom dia, CBN. Fui contar quantas câmeras tem no meu celular. Graças a Deus é pouquinho, viu? São 3 na parte de trás, mais uma de selfie. Acho que tá bom aí, né? Olha, não é pouquinho não, hein? Lembrando que os primeiros celulares eram uma câmera só e não tinha nem câmera do frontal, né? Era só a câmera de trás e ruim a beça, né? Aquelas primeiros celulares lá, uma câmera só. Então 3 já é uma excelente situação já. É isso aí. Bom, vai mandando, gente, 992994297. Você pode ir mandando suas participações, a gente vai registrando aqui ao longo do quadro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gilberto. Antigamente, nem tão antigamente assim, né? Por exemplo, tem modelo de celular que tenha 200 megapixels na câmera de trás. Altamente, né? Qualidade alta. Agora, na câmera da frente, você tinha 12 megapixels. E agora estão caprichando mais na câmera da frente, estão vindo com algumas câmeras até com 50 megapixels. Por que as de trás eram tão ou são tão melhores do que as da frente? Porque normalmente pelo menos os fabricantes imaginam, né, que você vai querer tirar uma foto de alta qualidade para poder fazer um registro, fazer um vídeo, por exemplo, de alta qualidade com a câmera traseira, né? A câmera que faz o selfie, normalmente é uma câmera mais do dia a dia, né? Você vai fazer uma selfie, vai publicar numa rede social, vai publicar lá na internet, né? No Instagram. Não precisa ser uma foto absurdamente nítida, né? Com uma gradação de contraste excelente, né? Então, ou seja, normalmente, e até por uma questão de custo, né? Obviamente, não compensa para os fabricantes colocar uma câmera super sofisticada na parte frontal, né? E do mesmo jeito que tem uma lente dessa forma numa lente traseira, né, do ambiente traseiro. Então, é isso aí. Então, há controvérsias. Eu diria, por exemplo, que Adalberto Cordeiro, com aquela sunga branca dele na praia de Fernando de Noronha, a gente vai querer tirar uma selfie com uma qualidade melhor, não é, Adalberto? Exatamente isso, Patrícia. Bom dia para você, bom dia para o Gilberto. Exige, né, Patrícia? Sim. Exige. Agora, eu vou dar essa experiência, já que você falou dessa viagem, Patrícia, porque, Gilberto, eu confesso que eu tive uma dificuldade. O que acontece? Quando eu ia fazer alguns registros ali no mar, alguma coisa do tipo, eu sentia que a foto, ela ficava um pouco embaçada. Aí a minha alternativa era o quê? Era você passa ali, né, na roupa ali, para tentar... Pra limpar a câmera. Pra limpar a câmera. Mas ainda assim, dependendo da luminosidade, ali do momento do dia, Gilberto, não tinha câmera que ajudasse, Gilberto. É por isso que é isso até que o ouvinte falou. Não importa, independente da quantidade de câmeras, tem hora que não ajuda, entendeu? Então, vamos entender essa situação. Realmente, a gente, como o celular está na nossa mão o tempo todo, né?
ele tem uma questão da gordura da mão, por exemplo, ficar na lente e acabar ficando essa foto desfocada, né? Vamos chamar assim. Então, ou seja, o ato de você limpar a lente, né, com um pano macio antes de registrar a foto é uma boa dica. Outra coisa que acontece muitas vezes é que as câmeras, quando elas fazem um cálculo, né, para saber qual é a capacidade, a quantidade de luz que ela vai captar, na verdade a câmera, né, qualquer uma delas, elas em geral fazem uma conta do cinza médio, né? Ou seja, ela tende, né, para ficar uma exposição minimamente razoável, ela tende a ajustar a câmera de forma que a exposição de uma cor ou de uma superfície com cinza médio, ela funciona perfeitamente bem. Então, por exemplo, se você vai fazer uma foto na neve, por exemplo, que é um branco muito forte, a câmera tende a trazer esse branco para o cinza. Então não fica aquele branco. E quando você vai fazer uma foto, por exemplo, numa superfície que é preta, né, ele tende a clarear um pouco mais a foto para que o preto fique cinza. É um erro, né? Algumas câmeras têm até algum ajuste, automático para fazer isso, mas em geral as câmeras fazem a situação. O que você pode fazer nessa situação? E aí é um pouco mais detalhado. Quando você basicamente vai fazer uma foto num local que você sabe que está muito brilhante ou muito escuro, você tem uma opção, quando você clica lá na tela, ele tem um pequeno slide, né? Ou seja, você pode desligar ou desviar, né? Ou deslizar, na verdade, para a esquerda ou para a direita, para clarear ou escurecer a foto. Então, se eu vou fazer uma foto, por exemplo, num lugar muito escuro ou de uma superfície preta, eu vou mover esse slide para a esquerda, para tornar a foto ainda mais escura, para que o preto fique preto mesmo. E quando eu vou fazer uma foto num local que está muito claro, na praia, por exemplo, com areia muito branca, né? Ou na neve, né? Que a neve também tem um branco muito, muito forte, eu vou mover esse slide para a direita, de forma que ele deixe entrar mais luz e o branco vire branco mesmo. Em algumas câmeras de vídeo, né? Você tem a expressão de bater o branco, que é você focar no branco, achar a cor do branco para poder ter a cor nítida, né, de todas elas. Aí já é um outro ajuste, né? Porque assim, a luz, né? O nosso olho, ele ajusta automaticamente o branco, né? De acordo com a iluminação. Então, por exemplo, você tem uma lâmpada incandescente, né? Lâmpada antiga, as antigas mais lâmpadas amarelada. A iluminação é mais amarelada, mas o nosso olho praticamente não enxerga isso, porque ele corrige, né? Sozinho, né? Para isso. Agora, quando você vai, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela é branca, né? Mais quase que verde, né? Então, ou seja, nosso olho também ajusta isso. A câmera também tem que fazer isso. Tem que dizer para a câmera o seguinte, ó, isso aqui é branco. Então, assim, independente da cor da iluminação, ou seja, do que está iluminando aquela superfície branca, faça com que isso aqui corrija a iluminação e faça com que isso aqui seja o branco na foto. Isso é chamado bater o branco, né, para isso. Que é diferente do ajuste de exposição, que eu comentei antes lá. Entendi. Não para de chegar perguntas, tá, Gilberto? O Ed Newton tá aqui. Pergunta para o Gilberto, na verdade, é verdade que o próprio celular já escolhe qual câmera automaticamente? Qual configuração que precisa mexer antes de tirar as fotos? Então, é verdade. Hoje, se você não faz nada, deixa no automático, né? O aplicativo de câmera do celular vai escolher qual é a câmera melhor para aquela situação de foto que você está fazendo. Se é com zoom, se é sem zoom, se é uma foto mais escura ou mais clara, ele já vai fazer um ajuste automático. É perfeito, né? Como eu falei, em algumas situações extremas não é perfeito, né? No geral, na média, vai ser fotos muito boas. Se eu estou num extremo, né, de um lado muito escuro ou muito claro, ele pode ter algum tipo de erro, e aí a gente tem que fazer essa intervenção manual. E aí ele pergunta, no caso dessa intervenção manual, que configuração ele precisa mexer? Não, a mais comum, né, que eu diria, é essa de iluminação. É quando você vai fazer uma foto, inclusive você pode escolher onde a câmera vai fazer o foco, né? Porque pode ter vários elementos na câmera, alguns elementos mais perto, outros mais longe, e aí a câmera vai tentar fazer qual é o objeto que está maior, né, ocupando a maior parte da imagem, e vai dar foco nele. Mas pode ser que você não queira fazer a foco naquele dispositivo, daquele elemento, seja num outro. Então você pode ir lá e tocar na tela no local onde você vai fazer você quer que eles façam o foco, né? E nessa hora que você foca, normalmente aparece um slide embaixo, assim, uma barrinha com uma bolinha no meio,
isso depende obviamente da versão do Android, mas em geral tem essa função, que você pode deslizar para a esquerda ou para a direita, fazendo a foto ficar mais clara ou mais escura. Então esse é um ajuste que a gente deve fazer, normalmente, principalmente em situações muito extremas, né, de muito claro ou muito escuro. Giovanni conosco. Eu gostaria de tirar foto de paisagens. Quais lentes o meu celular deve estar usando então? Ele tem um Moto G54 5G. Provavelmente grande angular, né? Quando você quer fazer uma foto de uma paisagem, você quer incluir a maior quantidade de informação naquela foto, né? Ou seja, tem uma floresta, tem uma praia, né? Então, ou seja, normalmente a grande angular é a lente escolhida para essa situação. Quando eu quero um detalhe, eu vou usar o zoom. Quando eu quero um ambiente mais amplo, eu vou usar um grande angular. Aproveitando a pergunta do Giovanni, qual a dica para a gente tirar foto panorâmica, Gilberto? Na verdade, você, assim, eu gosto de fazer a foto panorâmica com o celular em pé, né? Não deitado, né? Isso mesmo? você aumenta, porque como você vai rodar com ele na horizontal, né? Normalmente, né? Para fazer a panorâmica, você vai ter um campo maior na imagem, né? Você faz deitado, ele já vai ter a imagem já com uma altura menor, né? Quando eu faço ela em pé, já é uma altura maior. Outra coisa interessante da foto panorâmica é que você deve tentar, ao máximo possível, deixar o celular na vertical. Vertical no sentido de assim, não inclinar ele nem para frente nem para trás. Retinho, né? É retinho. Porque se você inclina ele para frente ou para trás, você causa uma distorção na imagem. A imagem fica meio arredondada, né? Se você mantém e faz a panorâmica com o celular em pé, né? A distorção é bem menor. Uhum. Lembrando que para panorâmica você tem que ir lá escolher foto panorâmica, né? Isso, exatamente. Uma função lá do aplicativo de câmera. Vamos lá, Manolo. Meu aparelho é um Motorola Edge 40 Neo. E é a prova d'água. Eu posso confiar e tirar foto com ele debaixo d'água? Ou ele é apenas resistente a acidentes com água? Então, tem que ver qual é, eu não me lembro de cabeça aqui, qual é a classificação desse celular, né? Ou seja, então eu teria que olhar, né, com esse celular na... Classificação que você fala, o IP? IP, exatamente. Uhum. Qual é a classificação? Mas, normalmente, é interessante você olhar lá na especificação do celular para saber qual é a profundidade máxima que ele suporta e qual é assim, se realmente ele suporta se ficar submerso, vamos chamar assim, né? Para celulares mais antigos, né, eu não recomendo que ele seja colocado dentro d'água, porque essa pequena blindagem que ele tem, né, é uma borrachinha que tem na capa traseira, né, no alto-falante e tudo mais, com o tempo ele costuma ressecar, então pode ser que tenha uma entrada de água naquela situação. Então tem que observar muito bem, né, o que você vai fazer. E outra coisa interessante é que mesmo celulares que estão certificados para submersão, depende da profundidade que você leva o celular, a pressão da água, ele impede que você use o celular. A tela fica completamente inoperante pela pressão da água. Então tem que olhar isso também. Uhum. O maior IP é o 68, não é isso? Que é resistente à água e É o poeira. 68, exatamente. Que é submersão, 1,5 m, se não me engano, e proteção contra poeira. Uhum. Arthur, com a gente. Olha, as câmeras dos melhores celulares atualmente são tão diferentes das câmeras profissionais como costumava ser? Estão bem próximas, né? Na parte de vídeo, né? Elas são bem próximas, né? Nessa situação. A câmera de fotografia já foi muito mais. A gente inclusive tem alguns amigos que são fotógrafos, né? Que eles já fizeram ensaios fotográficos completos só com celular. Na verdade, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Na hora da captura da imagem, mas você tendo a captura e fazendo um bom pós-tratamento, né, depois que a foto foi capturada num aplicativo do computador, as fotos ficam excelentes. Uhum. Giovanna perguntando qual lente é mais cara. Se bem que acontece algum tipo de defeito que você tem que trocar uma das lentes do celular, Gilberto? Difícil, né? Porque, na verdade, hoje o bloco, né, de câmeras normalmente é um bloco integrado, né? Com tudo, as câmeras todas são num bloco só para isso. Na verdade, eu acho mais difícil você trocar apenas uma câmera, né? Ou uma lente, nesse caso. Né? Pode falar, depois eu pergunto. Assim, eu acho que não deve ter uma coisa assim mais... Falando de lente de celular, né? Não deve ter uma lente mais cara ou mais barata aí, nesse caso.
Agora vamos lá, você falou que os celulares têm zoom digital e zoom óptico. Isso. Me corrija, por favor, se eu estiver errada, porque além do guru da tecnologia, você também é fotógrafo. Mas você quando colocava aquelas lentes, às vezes até eram grandes, né? Nas câmeras mesmo fotográficas, você colocava algumas lentes e você conseguia dar aquele zoom óptico físico, né? Onde a lente ia para frente e voltava. Como é que você consegue fazer isso num celular que tem um espaço pequeno? Exatamente, por isso que assim, o zoom normalmente ele tem uma parte móvel na câmera, então internamente a gente não vê, mas internamente ele move. Eu pra já frente, tentei pra trás. ver e não consegui, Gilberto. É muito pequeno, as lentes hoje, normalmente lá que estão no celular são muito pequenas, então você consegue fazer um zoom óptico até uma certa aproximação, né? Com esse recurso dessa parte móvel do celular, né? E aí, a partir dessa máxima aproximação no zoom óptico, aí você passa para o zoom digital, que na verdade aí é um recorte da imagem. Na verdade, aí o que a câmera faz é ter um sensor de imagens que tem uma grande resolução, ele corta um tamanho menor. Isso normalmente costuma prejudicar a resolução da foto. A foto fica não muito nítida, perde alguns detalhes na hora do registro. A pergunta do Manolo, que ele falou sobre o Moto Edge 40 New, né? Se é a prova d'água, se realmente dá para tirar foto, confiar embaixo d'água. O João foi atrás da informação desse IP, desse telefone, não é isso, João? É isso, Patrícia, para poder complementar. Espera aí só um pouquinho. Opa, vai. Isso. Só para poder complementar essa informação aí para o Manolo, que fez esse questionamento para a gente. Segundo a própria fabricante, esse telefone que ele falou, o Motorola Edge 40 Neo IP68, ele é resistente a poeira, sujeira e areia. Ele suporta até 1,5 m de profundidade por até 30 minutos em água doce. Então, o ideal é não ficar forçando nenhum mergulho com esse tipo de aparelho no mar, por exemplo, e nem além desse 1,5 m de profundidade. Padrão, né, Gilberto? Isso aí como eu falei, IP68 é 1,5 m de profundidade e proteção contra a poeira também. Então Mas é isso aí. O João entrou num assunto interessante, porque normalmente você fala água, mas não fala se é doce ou salgada. A água salgada tem vários componentes dentro dela. Exatamente. Tem areia, tem sal, né? Água salgada nem pensar para nenhum deles. Nenhum deles, né? E eu teria cuidado também com água com cloro, né? O cloro pode, alguma borracha pode tornar alguma borracha um pouco mais ressecada também. Entendi. Gilberto, caminhando ali para o repórter CBN para a gente encerrar, temos um assunto delicado que vem da China para a gente tratar aqui também, né? Rapidinho. Então, o DeepSeek, né? Aquela ferramenta de inteligência artificial que abalou, né, o mercado de tecnologia nos Estados Unidos, causando uma queda da Nasdaq de mais de $1 trilhão. Basicamente, o que ela faz é o que, supostamente, né, a ChatGPT, Gemini e Meta AI faz também, só que com o uso de recurso de computação de energia muito menor, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje o treinamento de uma ferramenta como o ChatGPT custa, né, mais de $100 milhões, né, para você fazer o treinamento de uma ferramenta como essa. No caso do DeepSeek, ele custou $6 milhões. Então veja que é uma ordem de grandeza muito menor e usando hardwares muito mais simples. Por isso que a NVIDIA, principalmente, que é a empresa que faz os chips, que fazem a processamento dessa inteligência artificial mais antiga, né, para isso, perdeu muito de valor, porque agora eu talvez não precise desse chip tão sofisticado assim para fazer o cálculo, né, ou seja, a resposta para essa inteligência artificial. É certo. Gilberto, te agradeço muito, viu? Nessa participação nessa quarta-feira. Gente, se tiver mais perguntas a respeito das câmeras, pode ir mandando, viu? E continua chegando. Semana que vem a gente responde os nossos ouvintes também a respeito das câmeras dos celulares. Tudo bem, Gilberto? Com certeza. Na verdade, sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. A gente responde na sexta-feira. Exatamente. Eu já achando que hoje é sexta, não, hoje é quarta, gente. Sexta-feira a gente está de volta, então, Gilberto. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.